Olá, sejam bem-vindos ao Pod Prof, um podcast para professores transformadores. Eu sou a Carol. E eu sou a Jamara. E hoje nós estamos aqui com o tema Desmistificando o ensino bilíngue, mitos e verdades. Não é isso, Jamara? E o que pode hoje no nosso segundo episódio? Carol, no nosso segundo episódio pode multiculturalismo, desafios e oportunidades. Essas 3 palavrinhas vão nortear o nosso bate-papo de hoje, que é um The Books on the Table. Isso mesmo, gente. Muito bom estar aqui, né, no nosso segundo episódio. E hoje eu quero falar uma novidade, que nós temos patrocinadores! Obrigada, serem exaltados. Obrigada. Patrocinadores, né, que são Think Ideias, que é a nossa agência de publicidade, marketing, que faz todo o nosso trabalho de design. Identidade visual. Isso. Né? E a clínica IRB, o Instituto de Reabilitação Bucal de Brasília, que faz um trabalho também incrível e está nos apoiando, nos patrocinando. Maravilha. Apoiando os professores transformadores. Apoiando os professores transformadores, é isso aí. E hoje, nesse tema, né, The Books on the Table, né, Jamara? Nós temos aqui 2 convidadas muito especiais, né, que eu quero agradecer de coração e apresentar para vocês. Hoje temos aqui a Alessandra Moraes. Oi, pessoal! Professora, e ela vai contar toda a caminhada dela para nós, professora bilíngue, podemos dizer assim, né? E tem aí um trabalho incrível com bilinguismo em Brasília. Obrigada. E Amanda, a gente quero muito te agradecer sua presença aqui. Amanda coordena, né, uma escola de inglês em Brasília e tem uma caminhada também incrível aí nesse trabalho de trazer essa segunda língua para muitas crianças e jovens, né, da cidade. Sim. Então sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Tenho certeza que vai ser muito legal o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá? Então vamos lá, Jamara. O que você traz aí pra gente começar? Pra gente começar, eu queria ouvir vocês um pouquinho, e aí a gente vai fazendo essas trocas, sobre para vocês trazerem pra gente um pouquinho mesmo desses mitos e dessas verdades que ficam ali em torno da língua inglesa, principalmente quando a gente fala de crianças, né? Então, a gente, pelo menos eu, né, como a gente tinha comentado anteriormente, não sou imersa, não estou ali falando a língua inglesa com os meus alunos, mas em algum momento passa pela minha cabeça assim, gente, as crianças, elas não estão conseguindo ali, em algum momento, né, se apropriar da língua materna, mas ele, ao mesmo tempo, ela está ali caminhando, né, numa língua inglesa, num aprendizado ali. Eu queria entender um pouquinho como é que isso acontece e, assim, que vocês realmente desmistificassem isso, assim, pra mim, pra Carol e pra quem tá nos assim, eu acho que com o grande avanço, né, da neurociência, eu acho que isso vem cair por terra mesmo, né? Então, as crianças têm essa janela de oportunidade, né? Então, fala, será que realmente é importante aprender desde pequenininho, né? Será que é melhor esperar depois que alfabetiza? Então, o nosso cérebro, né, tem essas janelas de oportunidades. Então, as crianças aí que estão entrando na educação infantil com 2, com 3 anos, imagino o tanto de sinapses que elas estão fazendo, né, nesse várias momento. Conexões, né? Várias conexões. Esse cérebro tá borbulhando, né? Então, antigamente acreditava-se que a gente tinha uma gavetinha para o português, uma gavetinha da matemática, uma gavetinha do inglês. E quando a gente pega hoje, né, a neurociência super avançada, com exame de imagem, você vai ver o cérebro de um bilíngue, né,
é um cérebro que está ativo o tempo inteiro. Então, assim, ele está pensando em inglês, ele está pensando em português. Então, ele vai ter esse code switching, que a gente chama, né? Então, fiquem ligados aí, porque tem alguns termos que a gente vai aprender hoje. Code switching, é isso. Né? Da criança que fala, Miss, eu posso pegar a minha water bottle? Né? Posso pegar a garrafa de water, né? Então, a criança, ela vai buscando nessas informações. Então, é trabalhoso, né? Então, a criança, às vezes, ela chega em casa exausta, porque imagina esse cérebro trabalhando, e principalmente na época de alfabetização, pré-alfabetização, né? Então, realmente, é um esforço maior. E qual que é a vantagem disso? São suas funções executivas, né? Então, assim, são crianças, e aí tem muitos estudos, né? Eu posso até, de repente, deixar link para vocês também, para a gente colocar, falando sobre isso, né? Assim, o quanto ser bilíngue, né? E ter essas 2 ou 3 línguas, às vezes, ativas no seu cérebro, influenciam nas suas funções executivas. Então, sua memória, sua atenção, seu planejamento, né? Então, e aí vai, vou passar a bola pra Amanda também, que eu sei que ama neurociência. Sim, amo, sou muito interessada. E, de fato, assim, um dos maiores mitos é como que a criança que mal fala, por exemplo, o português, vai aprender o inglês. A criança, ela tá equipada para aprender qualquer língua. E a gente é que faz essa distinção. Eu lembro, assim, muito claramente a primeira vez que eu percebi que uma criança poderia falar múltiplas línguas. Tinha uma criança na escola que eu trabalhava que ela era filha, era um menino, na verdade, né? Da República de Camarões. E lá eles têm os dialetos locais, têm os regionais, falavam francês, né, e o inglês, e também a família deles falava português. E aí foi impressionante, assim, que como essa escola oferecia cursos de diversas línguas, quando a gente descobriu toda essa exuberância dessa criança, né, que tem a ver, inclusive, com a exuberância sináptica nessa idade, essa criança, todos os professores dos idiomas diferentes começaram a interagir com aquela criança, e simplesmente quem perguntava para ele em francês, ele respondia em francês, quem perguntava em português, ele respondia em português, sem qualquer esforço e sem qualquer sofrimento, porque aí não foi só o aprendizado da língua, né, foi, na verdade, a aquisição da língua, que é quando existe uma diferença disso, né? A aquisição, ela é mais intuitiva, mais natural. Por isso que quando a gente trabalha com crianças mais jovens, a gente tem que ficar muito atentos à contextualização, para que a criança vá absorvendo daquele ambiente. Então, se ela brinca em português, ela não vai precisar virar outra criança para brincar em inglês. É a mesma criança, só o código que é diferente. E esse código é diferente para quem ouve, mas para a criança que está interagindo com aquilo ali, é a mesma coisa, super né? Natural para ela. Sim. E o que a gente até vê, falando da brincadeira, o que a gente vê muito acontecer, vamos supor que a professora de português ensinou uma brincadeira, sei lá, corre com tia. E aí eu vou ensino, de repente, um duck, duck, goose, que seria o corre com tia. Viram aí, né, gente? Duck, duck, goose. E aí, é muito legal, porque eles têm essa oportunidade, né, assim, de vivenciar brincadeira, as músicas, histórias. Então já vai ficando a dica aí, olha. Você que tá estudando, você que tem filho, você que é professor, então, música, história, brincadeira, jogos, enfim. É o lúdico. A criança tá pronta. A gente que é adulto, a gente gosta de brincar, né? Aprender de uma forma divertida, de uma forma prazerosa. A gente já sabe que esse aprendizado passa por essa emoção, né? Se não tiver essa emoção, se não tiver o encantamento, ela não acontece. E a mesma coisa se ela for aprender inglês ou francês, né? Uma segunda língua. E mais ainda, né? Eu acho que tem um lugar especial de afeto também, essa segunda língua, né? A criança precisa entender que também ela tem esse lugar de afeto, na verdade, né? Porque senão ela vai ficar, mas pra que eu tô aprendendo isso? Olha, você tá falando
Amanda, e eu tô pensando aqui nessa palavra que a gente colocou como multiculturalismo, né, que traz aí também, que vem junto com esse ensino bilíngue, né, uma oportunidade, né, para as crianças, os jovens, vivenciar uma outra cultura nesse caminho da educação de outra língua, né? Então, como que esse processo também se enriquece, né? Quando traz ali, além de só você adquirir uma outra língua, mas você também ter conhecimentos culturais, como você falou, uma brincadeira, ela vai muito da cultura, né? E às vezes a história também, né? História, toda a cultura daquele país que traz essa língua, daquela região que traz aquela língua, né? E como isso é rico. Então, esses benefícios. Então, quando a gente fala de mitos e verdades, né? Esse mito que vocês falaram realmente um mito de cair por terra essa questão de não conseguir, da criança ter dificuldade ali com duas línguas quando é pequena. Só que as vantagens desse processo, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Eu acho que a vantagem você começou a falar, né? Esse multiculturalismo, assim. Hoje a gente não educa mais o cidadão, a criança só para ela ser um cidadão comum de Brasília, né? A gente educa para ser um cidadão do mundo. Né? E hoje o mundo tá na palma da nossa mão. Sim. Né? Assim, eu tava até conversando com a Amanda que quando eu aprendi inglês eu tinha 15 anos, quando eu fui para uma escola mesmo formal, enfim. E eu tinha que pegar emprestado na biblioteca da escola uma revista, que vinha uma fita. Então, Speak Up era a única que tinha. Speak Up, porque era a única que tinha no mercado. E a escola era uma escola grande e ela tinha fita. Então, os professores viajavam, eles gravavam propagandas, né? Olha as minhas inspirações, gente. Gravavam propagandas, né? E colocavam no VHS. Tô entregando a minha idade. E aí, a gente corria atrás. Hoje, a gente tem uma oferta que o inglês pode estar dentro da sua casa. Sim. Né? Ele está dentro do seu carro, né? Num podcast, numa música, né? Em histórias. Séries. Numa série, né? Nos filmes. Então, por que não fazer desses momentos de entretenimento com a família, né? Esse momento de aprendizado também. E aí, né, de novo, a gente está criando, tá ensinando uma criança para o mundo. Então, essa globalização, né? Então, assim, onde se mais fala inglês? É só nos Estados Unidos? É só na Inglaterra, né? Então, a gente amplia esse leque, né? E mesmo os outros países que não falam, mas o que a gente pode aprender, né, com essa língua? Então, mesmo se eu for, né, e aí uma experiência minha, eu fui para a França, eu não sei falar francês, né, mas eu fui bem simpática, porque eu sei que eles não gostavam muito, e aí eu consegui me virar no inglês, né, então, assim, é importante, né, a gente ter a oportunidade de comunicação, né, onde quer que você vá. E pegando um gancho no que ela falou, né, na verdade, o inglês, muita gente pensa no inglês só como a língua em si. E aí ela falando a Alessandra mencionando, né, esse tanto de canais pelos quais a gente pode absorver o inglês. E isso poderia se tornar algo que viesse contra as escolas bilíngues ou outros meios pelos quais as crianças e adolescentes e adultos também aprendem inglês. Então, qual é o diferencial principal da escola? Porque ali é um espaço social, né? Tem muito pai, mas hoje em dia tem muita coisa legal, tem aplicativo X, tem aplicativo Y, tem as musiquinhas do Super Simple Songs, que meu filho ouve, reproduz, mas a escola é o espaço social no qual a criança vai se apoderar daquela língua e vai interferir na vida dela e na vida das outras crianças também, né? Então, isso é muito importante a gente pensar, porque quando essas movimentações vão acontecendo no mercado de ensino de inglês no Brasil, né, que a gente, hoje em dia, o inglês é visto como essencial,
Lá atrás era visto como luxo. Eu comecei a aprender com 10 anos, porque o meu tio me deu de presente para mim e para as minhas 2 irmãs. E aí teve uma época que ele não podia mais pagar e minha mãe também não podia pagar, porque era muito caro, pesava no orçamento. E eu sou de uma família de 5, então minha mãe falava assim, ó, ou é para todo mundo ou é para ninguém. E aí eu ia atrás das revistas Speak Up. Eu tinha uma professora de inglês da escola que, assim, desmistificou lá nos anos 90 que o inglês da escola... ninguém se importa com o inglês da escola. Essa minha professora chamava Ana Maria. Ela era muito querida, então sempre que as editoras visitavam a escola, ela pegava um livro para ela e um livro para mim de presente. Ai, que legal. Então, para eu estudar, eu tive uma professora maravilhosa. Nossa, aí ela sentava para estudar comigo. Como eu já tinha tido essa base lá dos 10 aos 14 anos, eu já tinha assim um pouco de conhecimento, então eu conseguia elaborar perguntas mais específicas e essa professora foi me ajudando a seguir. Hoje não, eles conseguem pegar em qualquer lugar, mas a troca que existe na escola, né, não tem outro lugar. É o primeiro grande espaço social e eu me arrisco a dizer que é o principal espaço social na vida de uma pessoa. Ela pode ter até um pós-doutorado, mas tudo começou ali na escola, né? E fazer isso numa outra língua traz muito mais informação do que o idioma, né? É a cultura, é a história, é descobrir que pode fazer uma continha de matemática, que pode aprender ciências, estudos sociais, não sei se chama ainda assim, porque, bem, eu não estou trabalhando em escola regular e eu não sei exatamente qual é o nome que vocês usam hoje em dia. É história, geografia, enfim. Ciências humanas, ciências naturais. Isso. Então, isso tudo pode acontecer. O inglês é só o código. Mas lá no fundo tá tudo igual, tanto assim que onde eu trabalho é um curso de inglês, então as crianças normalmente fazem uma carga horária muito pesada, né? Hoje em dia, especialmente os alunos do ensino médio, e aí eles falam para mim, teacher, não tem como eu estudar, eu tô desesperada, aí começa PAS, começa Enem, começa tudo, aí eles querem desistir do inglês, aí é toda aquela... E eu falo para eles, tem tanta coisa legal de química e física em inglês. Assiste, tem no YouTube, tá lá disponível para vocês podem aproveitar. E aí a maioria me traz a devolutiva, teacher. Inclusive teve coisa que eu não tinha entendido bem em português, eu entendi bem em inglês. Eles próprios devolvem isso. E às vezes é só um estalinho que você dá ali pro aluno para ele ter a estratégia. Ou seja, ele continuou praticando o inglês, que é a língua também é importante, né? E estudar a matéria de um jeito diferente, porque quando você acessa diferentes locais, né, na mente da criança, do adolescente, essa criança tem chance de aprender mais, né? E é isso, assim, até puxando esse gancho, né, que você falou, assim, das disciplinas, e aí tá o grande pulo do gato, né, que hoje em dia a gente vê um monte de escola se dizendo bilíngue, mas ela oferece uma carga muito pequena de inglês, né, e de aula de inglês, né. Então, o grande diferencial, né, assim, da escola bilíngue é que ela ensina em inglês, né? Então, ele vai ter aula de matemática em inglês, ciências, a história, a geografia, vamos pesquisar os projetos, que projeto que a gente vai fazer. Então, tudo isso em inglês, né? Em inglês. Então, essa troca, né? Esse momento de aprender o conteúdo, muitas vezes ele aprendeu a rima em português, mas só em inglês que ele vai consolidar, mas tá ali, né? É o mesmo princípio, né? Assim, a gente está exigindo a mesma coisa de consciência fonológica em línguas diferentes. Então, acho que tem isso também, né? Sim, né? Porque fica nessa dúvida, o que é uma escola bilíngue, né? O que é ser uma escola bilíngue? Como você disse, faz toda a diferença ter aulas em inglês, né? Uma carga horária que traz aí um volume grande para viver essa imersão dentro do inglês. E agora é interessante pensar que a criança ao mesmo tempo tem aulas em inglês e em português, porque eu não vivi essa realidade, né? E aí eu fico imaginando isso dentro, eu como professora também, pensando como que isso acontece. É muito incrível, assim. É muito incrível, assim. Então, a gente tem os menorzinhos que tem uma carga de inglês maior do que de português, né? Então,
até os 4 anos, mais ou menos, eles vão com uma carga maior em inglês, que está introduzindo. Então, o cérebro está a 1000, e aí é a hora que a gente está depositando. Sim. Né? Vamos falar em casa? Às vezes, porque a gente gosta de mostrar roupa nova, não gosta? Você comprou um sapato novo, uma roupa nova, uma bolsa nova, o que você faz? Quer mostrar. Você quer mostrar? Então, a criança ali, ela tá aprendendo, ela quer mostrar. Ela vai falando pra mãe, yellow, blue, mommy, the dress, não. E aí, quando ela começa, né, a entender mais do código e aí aprendeu o alfabeto em inglês, aprendeu em português, né, e aí a importância da gente ter um sistema fônico bem marcado, né, para o inglês, porque é muito diferente do português. Então, quanto mais estruturada esse currículo, né, e as aulas e as disciplinas que a gente vai alinhando estão para os alunos, melhor, né? Porque eles esperam. Né, eles sabem, nossa, vai entrar de português, então agora a gente vai fazer, sei lá, né, assim, na minha fase, que é de 5 anos, eles vão lá, tem aula de português, aula de matemática e a oficina de socioemocional, tudo em português. E aí comigo é aula de Language Arts, Phonics, que é essa instrução, né, mais marcada, mais formal, para eles aprenderem realmente os sons, a escrever, né, a pronunciar direitinho. E a IPC, que é essa geografia, matemática, a gente fala dessa globalização, dessa cultura, né? Então eles sabem, eles esperam, eles têm lá o calendário, a rotina, eles já esperam. O que será que a gente vai fazer na aula de IPC? Né? Então é muito gostoso de ver essa integração e essa espera, né? Do que vem de novo. E aí quando, por exemplo, a professora de português começou com rima, e aí quando eu entro, a gente já sabe em português, a gente vai ficar muito chique, eles falam, né? Falando em inglês também. E é muito interessante isso que ela falou, né? Enquanto conversávamos, né? Lá fora. E ela me contou assim, porque me parece, a última vez que eu li sobre a legislação, é que as escolas bilíngues devem oferecer de 30% a 50% no ensino, na educação infantil e ensino fundamental, 1 e 2, e no ensino médio essa carga de inglês diminui porque, eles têm mais demandas das disciplinas em português. E aí, ela falando, lá na escola começa entre 2 e 4 anos, a carga é muito maior. Isso traz disso, que é quando a oportunidade está acontecendo ali, né? Tem essa exuberância sináptica, então tudo que você entregar para a criança, ela vai absorver. Depois, com a poda neural, ela vai começar... Aí, por isso que é importante ser relevante, porque se a criança aprende tudo isso, você dá toda essa informação para ela, e ela não vê relevância, ela não consegue aplicar na vida dela, o que vai acontecer? Na hora da poda neural, o cérebro é muito inteligente, é claro, né? É um pleonasmo até falar isso, mas é bom reforçar. E aí, o cérebro começa a deixar de lado aquilo que não importa. Então, toda a experiência, seja numa escola bilíngue ou no curso de inglês especializado em crianças e adolescentes, a gente precisa ter essa intenção de fazer com que o aprendizado seja relevante, que a aprendizagem seja contínua, inspiradora. Até por isso, não sei se você enfrenta isso, mas às vezes os pais, e é uma dúvida genuína mesmo. Poxa, meu filho falou que só brincou hoje no inglês. Não sei se isso acontece com os pequenininhos lá. O que a gente promove muito na escola são encontros, né, com as famílias. Então, a gente explica os objetivos, né, de aprendizagem. Só que a gente explica e coloca o pai para colocar a mão na massa, né? Então, a família participa desse processo, né? Então, é uma cultura, assim, deles olharem o mural, de lerem, de entenderem. Então, por exemplo, hoje os meus alunos foram ensinar para os alunos de infantil 2, 3, sobre linhas. Que tipo de linhas eles aprenderam? Então, eles ensinaram um jogo, né? E tentaram usar o inglês, porque eles aprenderam isso no inglês, né? Então, assim, a gente convoca essas famílias para brincarem em inglês com as crianças. Então, você fala inglês? Ah, falo. Então, vamos lá, vamos conversar com seu filho, vamos promover a noite do hot dog. E aí, a gente vai usar um chapéu diferente. No dia que a gente usar esse chapéu diferente, a gente só vai falar inglês.
né? Olha, então, no dia que a mamãe colocar só copo vermelho na mesa, a gente sabe que a gente vai falar inglês, né? Convidar amigos também, né? Então, assim, para poder ficar mais gostoso, porque a criança com par, ela né? Ela é incrível, ela vai embora e alcança muito mais coisas, né? De assistir o filme, fazer essa brincadeira, né? Então, assim, de criar oportunidade, porque infelizmente a gente tem na escola essa oportunidade, né? Somente na escola, né? A gente vive num país que quando eu saio da escola, se a minha família não fala comigo em inglês, eu não falo. É difícil você praticar. Né? Onde que eu vou praticar isso, né? Então, a gente tenta promover esses momentos, né? Com as famílias, né? Para que seja uma coisa natural, que eu me encontro com a minha amiga e falo, let's go, let's play. Né? Olha, então, gente, e vocês falando, as duas trouxeram aí muito sobre essa questão de como tornar esse momento significativo, né? Essas aprendizagens relevantes e encantadoras. Mas a gente sabe, né, Jamara, a gente fala muito sobre isso, tanto que da importância da formação dos professores, para que isso seja realmente eficaz, que isso realmente aconteça. E no caso de uma educação bilíngue ou de uma educação de uma segunda língua, para crianças, para jovens, né, tem toda uma especificidade. E o que a gente pode dizer que exige desse educador como habilidades para poder atuar dessa forma, né? A formação. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a formação de vocês, porque vocês não contaram ainda. Tá E a gente precisa saber da onde que veio essa caminhada, né? Como que foi essa caminhada chegar aqui hoje, fazendo esse trabalho incrível de vocês. Então, para inspirar outros educadores também para querer estar nesse lugar. A gente sabe que tem um parecer novo, né? Que ele foi aprovado, só não foi homologado ainda. E aí ele também determina algumas coisas para essa escola ser bilíngue. Né? Eu acho que é até legal a gente colocar o parecer depois também, link do parecer. Sim, podemos. Né? Para a gente poder ver. Porque quem está estudando hoje letras, quem está estudando pedagogia, mas, né, poxa, tem o inglês ou tem, sei lá, o espanhol como segunda língua, eu acho que vale a pena dar uma lida no parecer, né? Então, eu tô com a colinha aqui, então ele precisa, hoje o professor, né, para ele lecionar numa escola bilíngue, então os docentes, ele tem que estar com a formação complementar em educação bilíngue, ou seja, ele tem que ter uma pós. Tá? Então, ele tem que estar, além de letras, ele tem que estar com alguma pós em multilinguismo, enfim, né? E se ela fez pedagogia? Isso. Também. Em inglês. Infelizmente, amiga, a gente não vai poder. Quem sabe? You never know, you never know. Tá bem aberto. Tem muitas possibilidades. E aí, eu acho que, e até para garantir, né, que eu acho que isso é uma coisa muito legal do parecer, para garantir essa oferta para o aluno, seja na escola pública, na particular, enfim, o mínimo do nível, o nível mínimo do professor tem que ser B2. Tô no B1+, gente. Olha que ótimo, tá chegando. Quase lá. One step more. Tô no B1+, torçam por mim. Que bom, parabéns, Jamara, é muito bom, né? Aprender uma nova língua. É isso. Né? Então, assim, eu acho que é preciso a gente garantir essa qualidade, né? O inglês entra na minha vida tardiamente. Então, assim, aos 15 anos ele entra na minha vida de fato, com inglês formal, numa escola aqui em Brasília, enfim, que eu amo muito, porque foi onde eu saí de lá lendo, escrevendo, falando. Né? Então, eu me sentia bilíngue. Era uma escola de inglês. Mas tardiamente pra aquela época. Pra época de hoje. Porque naquela época. Mas assim, eu tinha amigas que 15 já estavam finalizando o curso nessa mesma escola, né? Então, o que antigamente também traz muito isso, né? Que era uma coisa muito elitista, né? Então, era muito mais difícil você conseguir participar de um programa desse, né? De uma aula dessa do que hoje em dia. Então, é muito legal ver que o parecer tá com esse cuidado, né? De realmente oferecer, exigir que o professor tenha uma boa formação. Mas
não é só isso, né? Então, assim, não adianta eu ter um currículo de pós, enfim, de mestrado e tal, se eu também não estou imerso nessa língua. Se eu não entendo quem é o meu aluno hoje, né? Quem é o meu aluno hoje? Né? Que imagem que eu tenho desse aluno? Que imagem que eu tenho de criança? Que imagem que eu tenho desse adolescente? Né? Eu estou preparando o mercado, né, para esse menino que está indo daqui a pouco fazer um PAS, né, um vestibular, o Enem, né? Então, assim, aí vem outras coisas, vem outras certificações, né, também, que a criança pode adquirir. Então, a minha caminhada é essa. Eu sempre fui professora, né? Gostava de dar aula para as minhas bonecas. Então, eu sempre quis, né? Então, eu sou da época do magistério, eu fiz pedagogia, eu fiz psicopedagogia e muito, muito, muito imbuída com a educação. Eu sou educadora de paixão, de amor mesmo. Eu transpiro isso em mim, né? E o inglês entra... Isso, eu fui aprender, eu me apaixonei. Na primeira escola que eu dei aula tinha um cursinho de inglês, que era uma franquia, e eu ficava olhando. Eu dava aula de manhã e à tarde eu ficava paquerando esse cursinho de inglês, né? E assim, e era com música, era com jogo, né? Então era uma coisa que eu falei, cara, eu dou conta de fazer isso também, né? E a mesma escola que eu dava aula na educação infantil me contratou, porque na época não tinha exigência, né, de ter letras e tal. Então eu fui dar aula, com 18 anos, para a 8ª série. Né? De inglês, né? Então, assim, foi um percurso bem engraçado. Depois eu fiquei só com essa escolinha de inglês e me mudei para os Estados Unidos depois. Então, eu morei 15 anos fora. Nossa. E aí lá eu tive uma experiência reversa. Eu alfabetizei crianças e adolescentes em português. Né? Mas você estava imersa na língua. Mas eu estava imersa na língua. Então, quem eram essas famílias que vinham procurar? Eram famílias de brasileiros que as crianças não sabiam cantar música de Natal em inglês. Não sabiam cantar música da Páscoa em inglês. Então, assim, eu via a mãe chorando quando a criança cantava a musiquinha da Páscoa do Coelhinho. Coelhinho da Páscoa. Então, assim, tinha família que se emocionava, porque imaginou assim, nossa, acho que eu nunca vou escutar minha filha cantando, né, português. E aí filhos de hispânicos que queriam, porque a língua é muito próxima, filhos de americanos que admiravam e admiram o Brasil, os brasileiros. Então, foi uma experiência muito rica. E aí lá eu também estudei, né, enfim. Quando eu volto pro Brasil, professora, fui procurar emprego de novo, e quando as pessoas liam meu currículo, não, você não vai dar aula para educação infantil, não, ninguém menosprezando a educação infantil, mas a gente está precisando de alguém com seu perfil que fala inglês para dar aula aqui pro 3º ano, pro 4º ano, né? E a minha menina dos olhos, gente, é educação infantil. Ai, que legal. Mas enfim, então a educação bilíngue me agarrou. Né? E aí, quando eu volto pro Brasil, eu começo também a aprofundar os meus estudos, né? Então, assim, na instituição que eu tô, a instituição acredita muito nessa formação, então todos os professores, a gente, né, fez uma pós-graduação em plurilinguismo, então, assim, todo mundo é certificado, né? Então, assim, é muito legal você também participar de uma comunidade, né, onde todo mundo gosta de estudar. Sim, né? Legal. E aí a gente estava até conversando, trocando um pouquinho com a Amanda, e a Amanda, acho que essa sua experiência de contratar, né, professores, né? Eu queria saber, porque essa questão da escola de inglês só, né, inglês, como é que é essa visão? Mas primeiro você vai falar também do seu percurso, Amanda. Tá, um pouquinho do meu... Como mosquitinho. Sim. Sempre gostei de ajudar em sala de aula. Eu era uma criança inquieta, muito curiosa, e eu aprendia tudo muito rapidamente. E aí, quando chegou o momento de virar adulta, né, com 17, 18 anos, que eu acho assim até meio cruel a gente ter que tomar uma decisão para a vida a essa idade, mas enfim, é assim que funciona, e graças a Deus hoje a gente vê muita gente lá pelos 50, né, que tá próximo da minha idade, recomeçando em outras áreas, porque agora tem essa vontade de se realizar de verdade profissionalmente. E aí, com 17 para 18 anos, eu entrei na faculdade de administração. Só que eu amava inglês, tive essa professora Ana Maria,
perdi o contato com ela. Se um dia ela tiver oportunidade, eu Maria! Agora é o grande momento, Ana Maria, eu falei de você 2 vezes mais do que da minha mãe. Minha mãe, eu também te amo. Ana Maria, vamos assistir o podcast. Vamos fazer esse encontro aqui. Sim, vai ser emocionante. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu fiz numa faculdade particular. E eu precisava pagar a faculdade. E eu falei, nossa, o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer? E aí surgiu uma oportunidade na escola que eu estudei minha vida inteira para trabalhar como professora de inglês da antiga 5ª série até o 7º ano. E professor de inglês lá onde eu morava não parava na escola, assim, sempre trocava muito professor de inglês. Eu acho que o inglês lá atrás não era dado muito valor ao inglês, à educação física, artes, né, que são coisas que ampliam os horizontes, mas aquilo não era visto com tanto valor, né? Tinha até uma época, assim, que se perguntava, reprova? Não, né? Tinha uns negócios assim. E aí, quando eu comecei a me esforçar, assim, para aprender inglês, na verdade, voltando aqui um pouquinho, quando eu comecei a ver que eu falava inglês bem, as pessoas gostavam quando eu explicava alguma coisinha na sala de aula, eu falei, eu vou tentar ser professora. E aí comecei nessa escola, como eu falei para vocês, da 5ª série até o 7º ano, depois recebi nesse mesmo ano 5ª série a 7ª série, depois recebi a 8ª série, depois recebi o ensino médio todo, faltando 3 meses para o ano letivo acabar. Nossa. E eu tinha 18 anos. E no ensino médio tem, assim... isso. Eu acho que a coordenadora da escola foi minha professora de biologia desde a 8ª série, então ela me conhecia, mas assim, ela foi bem ousada, né? Mas o que é também, quando eu reflito, o voto de confiança. Porque com isso eu assumi o seu potencial também. Eu assumi um compromisso tão sério com aquilo, e aí eu, com essa voz meio fininha, eu era muito franzina, e ela falava, olha, você tem que ser brava, senão os meninos não vão te respeitar. Também era um tipo de coisa que a gente ouvia. Mas, gente, 1998, né? 37 anos, assim, as pessoas pensavam muito assim, né? Que o professor tinha que ser sisudo, especialmente uma professora novinha de inglês, numa disciplina que o pessoal nem dava valor. E aí eu fiquei lá um tempo, assim, cerca de 6, 7 anos, e entrei num curso de inglês, que foi quando eu vi uma oportunidade de voltar a praticar mais o inglês, além daquele inglês mais engessado da escola. Mas lá atrás eu já tinha esse olhar, assim, de oferecer oportunidades com o inglês para os meus alunos. No começo eles ficavam olhando assim, gente, o que essa professora está fazendo aqui na sala? Assim, porque eu trazia umas coisas muito mirabolantes, assim, que ninguém fazia na aula de inglês, e eu sentia falta. E aí, quando eu decidi ser professora, que era por um motivo inicialmente também financeiro, para eu pagar minha faculdade, eu falei, eu quero fazer diferente. E aí eu fiquei nessa jornada, entrei no curso de inglês, e aí fui encaminhando mais para essa área, né, e acabei depois assumindo coordenação, e nesse trajeto, assim, terminei, fiz pedagogia, fiz algumas extensões na área de educação, fiz 2 pós em psicopedagogia. Uau! Na verdade, a mais recente eu fiz depois da pandemia, porque eu queria entender mais de neurociência, ainda continuo querendo entender muito, porque após, assim, só dá um empurrãozinho, assim, pra você ficar curioso, né? E aí... Enfim, continuo nessa jornada, estou atualmente nessa escola. Eu considero uma escola, embora seja visto como curso, porque tem um carinho muito especial com as crianças, com o desenvolvimento. Nós recebemos crianças a partir dos 3 anos e eles se formam com 15, 16 anos, com as certificações de Cambridge. Eles compartilham as aflições, como eu falei, quando eles estão no ensino médio. Teacher, eu não vou dar mais conta do inglês. Eles veem a gente como um lugar de apoio para eles. Eu acho isso valiosíssimo. E eu acho que a gente é muito eficiente nisso, porque você imagina que crianças e adolescentes confiam tanto na gente como confiam na escola regular também, onde eles passam muito mais tempo, né? Mas, enfim, a minha jornada, assim, é uma jornada que espero que continue pro resto da minha vida. Nunca pensei em mudar de profissão, nunca. Tô há 27 anos, já vai fazer.
trabalhando com educação e sou bastante inspirada, curiosa, amo o convívio com as crianças, com os adolescentes, com os pais, né? Que eu acho que tem que ter essa tríade mesmo de educação, né? Educar o estudante, educar a família, né? Para a família entender que não só o brincar, na verdade, não é só, é o principal naquele momento da fase da criança, é ali que a criança está aprendendo, né? E o educar também a equipe docente, né? E como a Alessandra falou, é muito importante que o local tenha uma cultura de estudo, que as pessoas busquem isso e que recebam incentivos também para fazer isso, né? Nós também trabalhamos para que os professores todos sejam certificados, nós temos cursos frequentes, reuniões, palestras, promovemos workshops, então nossa equipe está sempre muito engajada, tanto que eu amo quando um pai entra lá na escola pela primeira vez, conversa um pouquinho com a gente e fala, nossa, mas parece uma escola. Eu falei, porque sim, é isso, né? É um espaço social que no qual a gente conhece as crianças, cria vínculo com as famílias, né? E também desenvolve pessoas. E aí, teve uma perguntinha aí no final, se eu conseguir resgatar, que o professor às vezes tem tanta ideia que vai se perdendo, né? Assim. Mas foi sobre a questão de como está o mercado de professores, foi isso, né? Bem, é um desafio muito grande, porque ora as pessoas têm uma parte técnica muito bem desenvolvida, inclusive certificada, e isso está cada vez mais frequente porque pensar na educação bilíngue, em certificações internacionais, deixou de ser um luxo, né? Antigamente, ainda bem também que vocês usaram muitas vezes a palavra benefício em vez de vantagem, porque é benefício, né? Quando você põe vantagem, é como se você quisesse se colocar no lugar superior, como se você fosse superior a alguém. Mas o que a gente vê, assim, é que tem cada vez mais pessoas com essa parte técnica muito bem desenvolvida. Em contrapartida, nem sempre todo mundo tem o chamado. Esse chamado pode ser desde sempre, como a Alessandra, que já pensava em ser professora. Eu, quando resgato, eu pensava em ser veterinária inicialmente, que eu amava os bichinhos, e uma vez tive uma experiência de conhecer uma clínica veterinária e vi que o bichinho sofria muito. Eu falei, não dou conta. E assim, pelos caminhos da vida, fui para a área de educação, hoje resgato que eu já era uma educadora, né? Mas é preciso que haja esse chamado e uma intenção em tudo que você faz, né? Se você se propõe, você precisa estudar, você precisa conhecer o seu aluno, não só a imagem que você tem dele, mas o que ele é, o que ele pode, qual que é a competência, qual que é a potência, o que ele traz de conhecimento. E hoje em dia, pensando na língua meramente, não tem mais criança que não sabe nada de inglês, que às vezes os pais falam, não sabe nada de inglês, não vai dar conta. Eles sabem alguma coisa. E aí você tem que tornar essa coisa no espaço escolar, seja num curso de inglês, né, em quaisquer interações, tornar isso relevante, para que quando houver a poda sináptica, a criança não jogue isso fora, tem que ter importância para ela. Poxa, que legal eu brincar de corre com tia, ou da mesma brincadeira em inglês, ou qual que é a diferença dessa brincadeira, como as crianças americanas brincam e as crianças brasileiras brincam. Vamos criar uma terceira brincadeira, que é a fusão disso tudo, como acontece com a própria língua, né? Exatamente. Que a gente chama de interlíngua, né? Interlanguage, que é aquele caminho que a criança vai percorrendo, ou o adulto também, enquanto aprende uma língua, até construir a língua por inteiro, a outra língua por inteiro. Então pode ser, esse final de semana eu fui para a house da minha grandma. Tá errado? Não tá. A criança tá produzindo. Ou quando você pergunta, so what do you have for snack? Morango, isso. Né? Então assim, e a criança essa interlíngua, ela pode ter mesmo só uma interferência fonética, né, a melodia. Então a criança ouve muito que é mais ou menos morango, então ela acha que vai falar morango. Tem até um vídeo super fofinho de uma criança que faz que vai dando o nome das palavras, só mudando isso aí. Pode ser uma mistura da própria língua, né? Por exemplo, a criança vai aprendendo que a maioria das frases no passado ela ouviu I played, I visited, e aí daqui a pouco ela fala I goed.
né? Ela transfere aquele conhecimento da própria língua para uma outra palavra, e depois ela aprende que é went, né? Quando a criança faz isso, o pai não precisa preocupar, o professor não precisa se preocupar, ele precisa entender que é parte do processo. E aí, se você conhece seu aluno, sabe o que ele precisa, você vai fazer a intervenção para que ele produza I went em vez de I go'd, né? A gente não pode podar essas iniciativas, né? E entender que essa aquisição é um processo, né? Então, assim, se te prometeram que você vai falar inglês perfeito em 3 meses, run, my friend. Run, Forrest, run. Porque é um processo, né? Então, assim, e as crianças passam por esse processo de aquisição, elas vão querer show off, elas vão querer mostrar o que elas aprenderam, vai ter um momento que elas vão calar, né? Então, você fica não tá aprendendo. O silent period, mas tá lá no cérebro, né? E então, assim, ele vai resgatar. Compartilhe com as meninas a história do seu netinho. É maravilhosa a história do que é aprender 2 línguas naturalmente, adquirir aquela língua, fazer o uso. A língua passa a ser relevante. Conta aí a história dele, por favor. A gente foi ao shopping, aí a gente ia jantar e ele falou assim: posso tomar sorvete? Aí eu falei: você quer tomar um sorvete? Ele, sorvete. Aí eu falei: fala com a vovó, sorvete. Aí ele, sorvete. Aí meu marido, sorvete. Aí ele olhou pra mim e falou: Grandma, can I have an ice cream, please? Não tá dando em português. Deixa eu falar inglês. Na verdade, deixa eu ir se comunicando, né? E na verdade, ele não parou pra pensar: eu vou usar o inglês porque é mais fácil. Ele só resgatou aquilo ali. Eu preciso me comunicar, eu tenho esse aparato, eu vou usar. Alguém tem que me dar um sorvete. Ele não tava assim, não, eu vou usar o inglês. Isso não é intencional na criança, mas é o que acontece. Olha que maravilhoso, e né? É o que a gente fala, né? Dessa flexibilidade cognitiva e tal. E aí, saindo um pouquinho da criança, do adolescente, pra gente que é adulto, é muito importante. Se você já tá fluente em inglês, vamos procurar outra língua. Por quê? Né? Vamos fazer uma reserva aí cognitiva. Tem estudos, né? Muitos estudos falando disso. Que o idoso, é bom que ele fale uma segunda língua, uma terceira língua, né? Para poder ter essa neuroplasticidade e cada vez mais adiar, né, alguns comprometimentos de ordem mental, né? O mal de Alzheimer, por exemplo, né? Doença de Alzheimer, eu acho que chamam agora. Ele é bem retardado pela aquisição de novas línguas. Eu trabalhei muito tempo num curso de inglês que majoritariamente tinha alunos adultos, né? E eu trabalhava ali naquela região do hospital de base, então a gente recebia muitos neurologistas ali também do Hospital Sara Kubitschek. E eu tive uma aluna que depois, por coincidência da vida, matriculou a filha dela onde eu trabalho hoje. E a gente se viu, foi um escândalo. Foi uma maravilha. E ela me falou que quando, por exemplo, a maioria dos pacientes que têm derrames muito severos, eles precisam, eles recomendam altamente que essas pessoas comecem a aprender um novo idioma, porque o idioma tem melodia, tem matemática, né? A organização das palavras tem uma sequência diferente da que a gente está habituado. É como se fosse, claro que numa extensão muito maior, porque tem essa amplitude de comunicação, como quem escova os dentes, geralmente com a mão direita, vai com a esquerda, que são... Você imagina que um ato desse, que é basicamente físico, já transforma o cérebro, o que uma língua não pode fazer? E quando ela me falou isso, foi quando eu me interessei, quis investigar mais sobre neurociência, porque eu fiquei, como é que esse processo acontece, né? Como é que o inglês pode interferir tanto? Incrível. Ai, gente, nossa, uma aula. So the book is on the table, go. E vamos falar do verbo to be? Não, o estigma do verbo to be. To be or not to be. Eu queria perguntar, Amanda, assim, qual a expectativa das famílias quando elas procuram uma escola exclusivamente, assim, de língua inglesa? O que elas esperam, assim?
Certo. O que acontece? Eu recebo alunos de muitas escolas, inclusive de escolas bilíngues, onde eu trabalho. E muitas vezes os pais, quando eles matriculam, eles têm uma ansiedade de que a criança produza imediatamente. Então, essa é uma coisa, como ela falou, né? Se trazer a família para perto da escola faz com que essas coisas sejam mais esclarecidas. Porque muitas vezes a gente estava num lugar de conversar com os pais para resolver o problema. A gente não tinha muito uma atitude, né? E isso era geral nas escolas, assim, uma atitude preventiva. Hoje a gente entende que a educação da família também deve acontecer, né? E aí os pais, eles esperam que as crianças, porque alguns pais ainda confundem escolas bilíngues com escolas com currículo internacional. E as escolas com currículo internacional, embora pela legislação elas tenham que cumprir algumas etapas, alguns pré-requisitos da BNCC, os pais têm uma sensação que essas crianças, quando chegam lá no final, estão adolescentes, elas não estão preparadas para o sistema de ingresso nas faculdades, universidades brasileiras. Então, muitos pais carregam muito essa confusão. E, de fato, isso pode acontecer um pouquinho, mas isso dificilmente vai ser impactante, porque se a educação bilíngue acontece desde a infância, tem essa flexibilidade cognitiva, né? Então, assim, é um paradoxo que a gente precisa... E a gente consegue ver as crianças alcançando marcos, assim, incríveis, né? Sendo aprovadas em várias universidades no Brasil, fora do Brasil. Isso. Né? Aí é um estigma não, na verdade, um preconceito talvez que os pais tenham. E uma informação, eu acho, né? Assim, eu acho que é uma má informação, porque, assim, esse pai é dessa época que o inglês, né? E é da época, né? Que até que eu falei de algumas coisas que a gente fala que é absurdo, isso acontecia, gente. Sim. Acontecia sem a menor vergonha. Mas, assim, o pai que busca isso, muitas vezes, as escolas bilíngues ou as escolas internacionais, às vezes tem uma rotina que não se encaixa tão bem na vida do aluno, então o pai também pensa da criança ter um outro espaço social diferente que não a escola, né? Porque até as escolas integrais, né? Muitos pais têm feito um movimento contrário, têm tirado desse período prolongado da escola, para que o filho experimente outras interações sociais, porque senão a criança passa o dia inteiro naquele espaço físico, vendo as mesmas pessoas, e basicamente na cabeça do pai, a gente esclarece que não é assim, mas o pai muitas vezes pode pensar assim, fazendo as mesmas coisas. Então, o pai que procura um curso de inglês, muitas vezes hoje, que isso está sendo esclarecido para a maioria, mas ainda existe muito essa crença de que o aluno que estuda numa escola internacional, por exemplo, talvez não esteja plenamente preparado lá na frente para o sistema de ingresso nas nossas faculdades, né? PAS, ENEM, vestibulares, enfim. Então, esse pai faz aquilo para dar essa flexibilidade para o aluno. Se ele quiser passar pelo sistema de avaliação aqui no Brasil, estudar no Brasil, ele estuda. Se ele não quiser, ele estuda fora. E foi boa essa pergunta, porque muitas vezes pensa-se, antigamente pensava-se que só as escolas especializadas no idioma eram capazes de ajudar a criança, o adolescente, o adulto a adquirirem aquele idioma. E aí chegou a onda das escolas bilíngues. E aí começou a acreditar que só na escola bilíngue essa língua pode ser adquirida. E na verdade não é assim. Isso tem um pouco da adaptação da criança, da rotina, de como a criança aprende, de como o currículo é construído, né? Então isso vai variando um pouquinho. O perfil, né, da família, isso, tem o perfil do aluno, tem então... tudo isso, são muitas variáveis, né, Alessandra? Assim, e que bom que a gente tem esse boom de ofertas, assim, né? Mas eu acho que o importante é isso, a gente, como consumidor também disso, né, ter ciência de que você também precisa de qualidade, né? Sim. Então, assim, correr atrás da qualidade, entender o que é esse currículo, o que essa escola está fazendo, seja ela só um curso de inglês, ou seja ela uma escola bilíngue, né? Que eu acho que é muito importante a gente compreender e aí para depois poder fazer essa escolha, né? Sim, que com certeza. Que é fundamental, né? E é isso que você falou, como
há esse boom, também é muito importante essa consciência interna de cada local, seja a escola bilíngue, curso de inglês, de que é essencial que os profissionais sejam qualificados e comprometidos. Preparados, né? Sim, é muito importante. E essa qualificação, ela é contínua, né? Claro que tem o mínimo para o ingresso, mas não é só isso que sustenta, né? A gente não para, né? Não para. Não Quem para. realmente é professor A gente não nunca deixa de ser estudante, não né? para. É verdade. A gente ama, né? Mas basicamente é isso, assim. Não sei se consegui responder direitinho a sua pergunta. Não, respondeu sim. Agora, assim, o pedagogo, para ele, por exemplo, trabalhar numa escola de línguas, né? Certo. Ele tem que fazer uma pós-graduação ou não Tem que ter necessariamente? Ele certificação. precisa ter essa certificação. Isso, o que, na verdade, assim, vou falar bem de onde eu tô atualmente, né, tem 15 anos, o nosso processo seletivo, ele tem alguns parâmetros, então, existe uma pré-entrevista, existe uma prova dentro do, mais ou menos do nível de B2, né, dentro daquelas competências que são atestadas pelo B2, e depois disso a gente tem uma entrevista para conhecer também melhor o indivíduo, não só aquilo que ele carrega como formação, e antes disso também há um curso inicial, e dentro do primeiro ano de ingresso desse profissional, nós fazemos todo o investimento para que ele tenha uma certificação, no nosso caso, as certificações de Cambridge. Legal. Tá? Sim, gente, eu acho que, nossa, muita coisa se abriu aqui na minha mente. Pode, teacher. A gente não imagina. A gente nem imagina, né? Essa complexidade que é né, complexo. Carol? É bem complexo. E como a gente colocou numa das palavras, as oportunidades, né? Oportunidades para os educadores profissionais, oportunidades para os jovens, para as crianças, para as famílias, para os idosos, gente. Adultos. Tô lá, É isso, gente. Tô lá, hein? Então. Você vai anunciar o seu B2 pra gente. Eu vou por já. favor. Eu vou anunciar, vai chegar, gente. Vai sim, com certeza. E essa possibilidade que a gente vê de ser um cidadão do mundo, né? Por meio dessa forma de comunicação, de conseguir se comunicar com uma outra língua, principalmente a língua inglesa hoje, né? Para trazer que traz essa possibilidade global, assim, né? De comunicação. Sim. Mas quero muito agradecer, gente. Passou rápido demais. Mas já acabou. Nosso primeiro podcast. A gente encerrou. De alguma forma, nossas vidas se cruzaram e nós estamos debutando no podcast. Mas a gente tem percebido muito isso, né, Carol? Que essas conexões que a gente tem criado, assim, com as gravações. É muito, muito, muito legal. E dizer que a gente é de Brasília, né? Sim, então, assim, olha isso. a gente é de Brasília, então a gente que ama essa cidade, né? Então, e ver a qualidade que a gente tem hoje, né, de escolas, de profissionais engajados, comprometidos com a educação, né? Isso então, mesmo. assim, é muito especial. Eu acho que o PodProf tá mostrando que a gente tem muito... Não, e professores falando de neurociência, né? Então, cientistas, pesquisadores, né? E é tudo daqui, Brasília, É tudo daqui, né? gente. E uma coisa maravilhosa, só para arrematar um pouquinho, na educação infantil, né? Independente de ser o ensino monolíngue ou bilíngue, nós temos uma bênção que só fica quem realmente ama. E isso é muito bom, né? É como se fosse a poda neural. E isso é maravilhoso, porque quem fica tem se especializado, tem se inspirado cada vez mais, tem aprendido, tem desmistificado muita coisa, né? Então é maravilhoso, assim, trabalhar com a infância, ajudá-los a crescer, desbravar o mundo, fazer um ensino significativo. Queria agradecer muito você, Carol, que foi lá conversar comigo, você, Jamara. Comecei a acompanhar o podcast de vocês e adoro. Você é muito espontânea, a gente adora. Você deveria se assistir, porque é muito gostoso ver você falando. Eu tava um pouco tensa, porque eu fico meio envergonhada com algumas coisas, assim. Não sei como é que uma professora tem vergonha, mas eu tenho. Mas no início também a gente Mas aí, quando a gente chegou aqui, conversou, eu tô... já vai acabar. Porque flui muito, né? Eu falo muito isso pra Carol. Eu falo, Carol, só o que a gente
tem tempo para momentos para falar, né? Então a gente fala, a gente tem sempre muita coisa para dizer, né? Acho que professor mesmo, pesquisador, professor que se importa, professor que quer realmente transformar o mundo, e começando ali na sua comunidade, a gente sempre tem muita coisa para falar. Né? Sim. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, né? Assim, a troca é sempre incrível, né? Sim. E continuem, obrigada pela oportunidade de eu ter vindo para cá hoje, né? Conhecida a Amanda. Obrigada pelos podcasts, que eu acho que... Podcasts, cara. A gente vai falar podcast, não. Assim, então, a aula engraçada que eu tenho no começo do ano com as crianças, eles vão fazer leitura de mundo, né? You're readers, you read everything in the world. Daí... eu levo as crianças também levam, mas eu levo um monte de logos para eles, né? Aí eles Walmart! Let's be very fancy and chic. And let's say Walmart. Né? Sam's Club. So tell your mom you want to go to Sam's Club. Né? Não é patrocínio, hein, gente? Agora, se quiser também, né? Sim, pode também tá aceitando. Sim, gente. Mas, muito obrigada. Foi uma troca muito gostosa. E que vocês continuem inspirando e trazendo assuntos de relevância para nossa comunidade. Obrigada, meninas. Thank you so much. You're welcome. Amei estar com vocês. E Carol, você sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho. Onde eu posso, eu te acompanho. Estive com a Carol recentemente, né? E é muito inspirador ver gente assim... parando depois de um dia inteiro de trabalho, né, para conversar com sorrisos no rosto, porque é encantador mesmo ensinar, mas né? Quando a gente fala daquilo que a gente ama, é encantador natural. Ensinar e mais ainda aprender com eles, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo, meninas. Continuamos juntas. Tchau, obrigada. Curtam, compartilhem, arrasta pra cima e obrigada. Até o próximo, gente. Tchau. Tchau.